Boa noite. Bom, enquanto a gente espera a Vanessa entrar, que ela já deve estar chegando, a live de hoje é um tema muito especial pra gente. A gente estava muito ansioso por essa live, para falar desse assunto tão necessário, né, tão importante. Ah, chegou. Feliz com essa live. Oi, Vanessa. Oi, tudo bem, Gabriela? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda a essa live. Obrigada. Queria dizer que a gente está muito feliz, muito empolgado com essa live, porque é um assunto muito necessário, que a gente acha muito importante e a gente vê pouco essa discussão. Então, ter você Sim. aqui com a gente é um prazer enorme, uma alegria muito grande. Muito obrigada por você ter aceitado, Vivi. Obrigada, imagina, eu que agradeço o convite e como você falou, é muito importante a gente falar sobre isso, né? E fala-se muito pouco. E aí, quando as pessoas vão precisar ou se deparam com uma necessidade, né, dessa, é que elas param para pensar no assunto e começam a procurar. Então é sempre bom, né, a gente se familiarizar antes de repente aparecer uma situação e ficar sem graça, porque não é esse o foco da questão, né? Acho que a gente vai falar bastante disso hoje. Sim, eu queria começar pedindo para você se apresentar, né? Você é bióloga, isso a gente já colocou na apresentação da live que você é bióloga, que você é geneticista, e eu gostaria que você se apresentasse, né? Do porquê você ter escolhido essa carreira de bióloga e por que especificamente a genética, para a gente começar a conversa. Tá bom. Antes, eu acho que eu quero fazer uma audiodescrição da gente. Então, já que a gente vai falar sobre acessibilidade, já começa aí por uma dica e que a gente está iniciando para as pessoas que estão chegando. Então, eu sou a Vanessa, tá? Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, cacheados, compridos. Não dá para ver na tela, porque a imagem só mostra mais ou menos da minha cintura para cima, mas eu sou cadeirante e tô vestindo uma blusinha vermelha, mais ou menos regata, tá? Aí, se você quiser se audiodescrever também, Gabriela, aí a gente já vai Muito introduzindo e eu falo um pouquinho do que você me perguntou. O que você acha? Acho ótimo. Esse é o tipo de dica que a gente. É super importante porque a gente perde pela falta de hábito. Então, eu Sim? sou uma mulher branca, com cabelo castanho nessa cor que ele está aparecendo agora, ele está mais castanho escuro, mas dependendo do sol ele pode ficar um pouco mais avermelhado. Olhos castanhos. Eu sou bem alta, eu tenho 1,80 m comparado, né, à maioria das mulheres. Eu estou vestindo uma blusa azul e brincos pequenos. Legal. Bom, então, para quem não sabe, né, essa audiodescrição é super importante quando a gente está lidando com pessoas de baixa visão ou pessoas com deficiência visual total, né? Então, só para a gente introduzir um pouquinho o tema. Respondendo a sua pergunta, na verdade, eu fiz a biologia, tá? Eu já tinha cursado colegial técnico em patologia clínica, então sempre gostei dessa área da saúde. E aí, eu sabia que eu queria ser cientista. Com 15 anos eu descobri que queria genética, né? Já sabia que queria genética, até por conta da minha própria deficiência. Então, indo aos médicos, eu passei por uma geneticista e ela me explicou de uma forma assim tão maravilhosa a questão da herança autossômica recessiva, que eu falei, tá aí, gente, é isso que eu quero fazer, eu quero seguir a genética. Então, eu comecei trabalhando, né, quando terminei a faculdade de biologia, aí eu fui para pós-graduação, mestrado e doutorado, eu fiquei trabalhando com doenças que dão má formação na face e com transtorno do espectro autista, né? Então, minha pesquisa era mais focada nessas doenças de má formação de face, que a gente chama de doenças craniofaciais, na verdade, na parte de aconselhamento genético, é que eu atendia também essas famílias que tinham crianças com autismo, tá? E aí eu sempre quis trabalhar com doenças neuromusculares, sempre tive vontade de trabalhar com a minha própria doença, mas eu acredito que você precisa de bastante maturidade pessoal, né, para você ficar lidando todo dia com o tema do que você tem, né? Eu acho que chegou no tempo certo. No pós-doutorado, eu recebi um convite da doutora Maiana Zatz, lá da USP, para tocar uns projetos de atrofia lá no genoma humano da USP e fiquei bem realizada. Então, há 3 anos, o meu foco foi padronizar, desenvolver um teste para triagem neonatal dessa doença. Porque hoje em dia nós já temos medicamentos, né? Inclusive um medicamento inserido no SUS.
E então é super factível, super necessário que a gente tenha um teste do pezinho para que as crianças sejam tratadas o mais precocemente possível, né? Então, esse é um pouquinho da minha trajetória. Eu fiz alguns cursos de pesquisa clínica, até por fora, na verdade, ensino à distância, que foi ele oferecido por Harvard. É um curso assim, sensacional, porque ele é multicêntrico e tudo à distância. Então, é um EAD que realmente funciona, é maravilhoso. E nessa trajetória dei palestra sobre inclusão de pessoas com deficiência, né? Acho que todo mundo sabe aqui que bolsa de pós-graduação não é lá essas coisas. Então era uma coisa que eu Não. gostava de fazer. Eu fazia assim por prazer e porque realmente era um trabalho a mais, né? Era um ganho a mais. Então eu palestrei por mais de 10 anos com a questão da inclusão da pessoa com deficiência em empresas. Então, diversos tipos, bancos, indústrias químicas. Então, eu aprendi muito sobre a questão da inclusão nisso. E com teatro, né? Eu fiz teatro também, teatro musical, com um Que grupo legal. de pessoas cadeirantes, deficientes visuais, com deficiência visual, com deficiência auditiva, os andantes, que são vocês, né? Então, você vai aprendendo. Então, acho que o meu conhecimento dentro Sim. dessa área é por vivência, não por formação, sabe? Muito bom. Acho que é a melhor formação que tem é a vivência, né? Sim. Ver na prática como é, conhecer de perto as necessidades das pessoas. Já que você mesma falou, né, que você é cadeirante, eu queria que você, e o assunto é a inclusão no ensino superior, eu queria que você contasse um pouco como foi para você na universidade, se quando você entrou já existia essa acessibilidade, como é que foi para você essa questão porque assim, a gente pensa, eu pelo menos, tá? Quando eu penso num aluno com uma dificuldade de mobilidade, né, um aluno cadeirante, por exemplo, eu penso muito nas necessidades de infraestrutura que a instituição deveria proporcionar. Então, rampas de Uhum. acesso, banheiro acessível, o lugar, uma carteira adequada na sala de aula. No nosso caso da aula prática, uma bancada numa altura adequada. Mas eu queria saber se a faculdade já tinha isso quando você entrou. E também É, além da infraestrutura, o que o professor ele também pode fazer para ajudar a incluir o aluno nesse caso. tá. Bom, então aí até é importante a gente focar, e como você mesmo disse, né? A gente está falando da deficiência física, tá, Gabriela? Assim, é uma opinião, tá? E eu adoraria que as pessoas que estão assistindo participassem, trouxessem também perguntas, se concordam com o que eu vou falar ou não. Eu considero que a deficiência física, nesse contexto de ensino, ela pode ser uma das mais fáceis de você adaptar e de você lidar, tá? Então, a gente pode falar um pouquinho, né, do que eu conheço até de outros casos, deficiência visual auditiva, mas vamos por partes. Sim. Assim, com relação à deficiência física, tá? Quando eu prestei o vestibular, eles oferecem alguns tipos de facilitações, tá? Então, eu não me lembro exatamente, né? Faz tempo já, mas eu acho que eu tive meia hora a mais de prova. Foi uma sala adaptada, né? E aí alguns, eu vou até fazer um parênteses aqui, porque alguns de vocês podem até se perguntar, mas por que ela tem meia hora a mais de prova, né? Então, assim, a gente tem que pensar um pouquinho que a pessoa com deficiência física, ela pode ter uma mobilidade reduzida também de membros superiores. Então, é preciso que seja oferecida essa facilidade de se ela vai escrever, né, que ela tenha um tempo maior para escrever. Eu, por exemplo, que assim, a gente hoje em dia usa muito o computador, que facilita, né, digitação. Mas eu conheço N pessoas com a mesma patologia que eu, só que com graus mais avançados e que têm séria dificuldade para escrever ou não consegue escrever. Tá? Então a gente tem que pensar nessa facilitação, deixar usar um computador, deixar usar uma tecnologia assistiva, ter alguém que possa escrever a prova para você, né? Você dita, ou esse tempo a mais, tipo, eu escrevo mais devagar, tá? Então, falando de deficiência física, tá? Então, me foi oferecida essas condições, eu fiz, e aí eu recebi a seguinte recomendação: que se eu entrasse no vestibular, se eu passasse no vestibular, que eu acionasse um setor específico da universidade que eles iam preparar todas as adaptações para mim. Só que isso não aconteceu, tá? Então, a Adriana tá aqui, a Tassia entrou, beijo. E elas são testemunhas, assim. Nós tivemos duas primeiras aulas, eu nem me lembro agora, acho que uma era de informática, outra de desenho técnico. E elas já começaram em prédios com 6 lances de escada, sabe?
Então, e foi um processo, porque você vai uma semana na secretaria, faz a solicitação, aí eles não atendem. Eu fui a segunda, não atenderam. Eu fui a terceira, não atenderam. Quando chegou na quarta, a sala inteira precisou se mobilizar, ou eles quiseram, e falaram, não, se ela não vai subir, cansamos, ninguém vai fazer aula. Ficou um apinhado de gente assim nas escadas e a professora decidiu levar a Legal. gente para praça de alimentação, tá? Mas não teve só esse lado ruim, tá? Então, assim, de uma forma muito resumida, né? Daí você vai pincelando o que você quer que eu detalhe mais. Mas com o tempo, né? Assim, eu era cadeirante novata, eu andei uma época, eu comecei a usar cadeira de rodas quase quando eu entrei na faculdade, na mesma época. Então, eu ainda estava descobrindo essa proatividade em conseguir os recursos necessários, tá? Tá. Com isso, em um certo momento da faculdade, eu nem me lembro agora, segundo ou terceiro ano, eu decidi por conta própria estudar normas de acessibilidade, legislação, o que, que a gente tinha e o que não. Eu mapeei a universidade, algumas das minhas colegas me ajudaram a passear pelo campus, eu fotografei o campus, eu pontuei, sabe, o que precisava ser feito e entreguei de unidade em unidade. Fiz protocolarem nas secretarias e com embasamento, né? Porque a gente sabe que sem embasamento as pessoas não vão dar ouvidos. Então, assim, eu fico muito feliz em te dizer, Gabriela, que embora não tenha sido para minha fase de faculdade, hoje, se eu volto lá, eu já vejo um auditório com uma rampa permanente, coisa que quando eu me formei eu precisei solicitar uma rampa para poder receber o diploma. Eu já vejo mesas adaptadas, alguns prédios com uma infraestrutura muito melhor. E até estabelecendo um paralelo, foi a mesma coisa que me aconteceu quando eu fui para a USP, tá? Então, assim, a USP tem uma dimensão muito maior de onde eu estudava e eu não tinha ideia de por onde começar. E as coisas foram acontecendo. Eu acabei sem querer conhecendo o superintendente de espaço físico do campus. Ele me colocou em contato com a CIPA. Aí eu descobri que a CIPA é um ótimo órgão para a gente contactar e auxiliar nessas questões, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E através da CIPA, de um programa que tem na USP, que chama USP Legal, a gente conseguiu as solicitações de acessibilidade ao redor do Instituto de Biociências. E foi Que muito legal. bacana que a gente conseguiu mesas adaptadas, tá? Então, assim, as mesas são fixadas no chão, né? Parafuso mesmo, cadeira. Você não consegue se posicionar se você está numa cadeira de rodas. Sim. Então, o que a gente conseguiu? Cadeiras móveis, que quem precisasse poderia utilizar. E só que uma mesa maior, com um espaço entre os pezinhos da mesa para a gente encaixar a cadeira de rodas. Então, eu acho Que que legal. isso é muito gratificante quando você vê rampa, porque tinha rampa para atravessar de um lado da rua no ponto de ônibus e não tinha do outro, sabe? Então, as coisas acontecem aos poucos, tá? E eu acho que só para eu não monopolizar a conversa, né? Tem uma série de coisas que a gente pode falar aqui, mas é difícil por vezes, tá? Então, assim, eu tô lá há muitos anos, mais de 10 anos. E há casos onde você vê, por exemplo, professores destruindo banheiros adaptados para construir uma sala, tá? Então, assim, é complicado. É complicado. Você tem que falar uma, duas, três vezes e assim, chega uma hora que você cansa, só que você tem que sempre estar atento do tipo. Eu estou falando com uma pessoa que ainda não conheceu esse universo ou eu estou falando com uma pessoa que já conheceu, né? Porque daí eu acho que o trato é muito diferente. A gente tem que estar aberta a levar informação para as pessoas. Mas ficar repetindo aí já não é legal, né? Então, eu acho que tem que haver um diálogo, tem que haver uma possibilidade de, ok, nós não temos infraestrutura, mas o que nós podemos fazer se neste momento a gente não pode quebrar tudo, tá? Vou falar de um laboratório, por exemplo. A Adri está perguntando aqui, como... Vou até responder aqui, ó. Pode, Gabriela? Claro, Ó, lógico, fica à vontade. né, Eu não quis te bancadas e interromper. a Isa Cris perguntou como funcionava a disponibilidade em relação aos equipamentos, né? Posso contar um pouquinho do laboratório, Gabriela? Por favor, eu ia chegar nessa parte, mas se vai surgindo, fica à vontade. Tá, não é que eu bati o olho e vi.
Olha, teve uma iniciativa recente de um professor na USP que eu fiquei muito legal, eu fiquei muito feliz, e que ele já construiu o laboratório com base nas normas da BNT. Então tem uma bancada baixa para cadeirantes, tá? Bom, Muito legal. equipamentos não é a coisa mais simples do mundo, tá? Quando eu estava na faculdade, só para vocês entenderem, a minha doença é progressiva, tá? Então tem algumas coisas que eu fazia com mais facilidade e que hoje em dia eu já não faço, tá? Quando eu estava na faculdade, eu até saía da cadeira. Então você pode perguntar, por exemplo, se você está numa aula de laboratório, se o seu aluno, né, se aquela pessoa com mobilidade reduzida ou com mobilidade permanente, com ausência de mobilidade, se ela consegue, de repente, passar por um banquinho do laboratório, que tipo de adaptação ela precisa na sala, né? Então, assim, dia que eu estava muito cansada, o pessoal descia o microscópio para mim, tá? Então, eu não me lembro agora, acho que eles apoiavam num banquinho ou no meu colo, e aí eu conseguia olhar os materiais. Agora a gente sabe que tem determinadas coisas que tem a questão da biossegurança, né? Você não vai baixar para o seu colo para fazer, né? Por que não ter uma bancada adaptada? Uma mesinha móvel que você traga para o laboratório, sabe? Então, por exemplo, os laboratórios que eu passei, né, esses mais de 10 anos que eu tô te falando, tinham equipamentos que eram bastante difíceis mesmo de eu usar sozinha. Por exemplo, centrífuga de placa. Ela fica muito alta e é uma coisa funda, né? Então você tem que erguer o braço, afundar. E aí, se você não tem altura, você não consegue encaixar as coisas, né? Então, isso até hoje, eu falo que é a minha ovelha negra do laboratório, porque eu preciso de ajuda ainda para usar esse equipamento. Agora, de resto, você adapta, você traz para baixo, tipo assim, aquilo que é de uso coletivo fica ao alcance de todos, por que não? E eu Claro. acho bacana dizer aqui também que rola muito aquilo, mas quando você precisar eu te ajudo, quando você precisar eu pego. Agradeço a disponibilidade, é muito legal essa disponibilidade, mas se a gente puder proporcionar independência para a pessoa, é muito melhor. Não adianta você dar o peixe para alguém, é muito mais legal você ensinar a pessoa a pescar, entende o que eu estou dizendo? Então, Claro, porque como essa questão da independência, ela é até importante porque, agora você me corrija se eu estiver errado, a pessoa ela já tem uma dificuldade com mobilidade, por exemplo. O que ela puder fazer por conta própria, eu imagino que sejam, assim, vitórias, pequenas vitórias que vão construindo e fazendo ela se sentir independente, vão fazendo ela se sentir, né, capaz. Eu acho que isso é muito importante. sim, e não só isso, eu costumo dizer nas minhas palestras, Gabi, que eu acredito, tá? Eu tenho uma teoria, na verdade, e uma hipótese, né? Eu acho que o ser humano talvez não saiba como agir nesses casos por medo. O ser humano tem medo do desconhecido, né? É difícil a gente lidar com alguma coisa que a gente não conhece. Às vezes por receio, às vezes por orgulho, cada um tem o seu motivo, tá? Então, quando a gente leva informação sobre a deficiência, eu acho que a gente quebra determinados estigmas e consegue mostrar para aquela pessoa que não conhece aquele universo que tudo bem você perguntar, não tem problema. A questão é como você pergunta, como você aborda. Você não vai chegar numa pessoa que você nem conhece fazendo perguntas íntimas, e o pior é que isso acontece, sabe? Agora, Imagino. óbvio que no sistema de ensino, né, a gente já está pensando numa relação mais profissional. Então, abordar aquela pessoa, né, de, olha, eu não sei se a gente tem tudo que a gente precisa aqui para te receber. Eu conheço um pouco sobre o teu universo, mas eu sei que cada um tem as suas peculiaridades. Então, vamos marcar um dia, uma hora, vamos conversar, vamos entender o que você precisa. O meu plano de trabalho é esse. Você acha que você consegue fazer todas as atividades? Se não, não dizer logo não para a pessoa. Propor alternativas e deixar a pessoa te trazer, porque ela entende mais do que ninguém sobre as necessidades, né? Então, E às te vezes dando o uma. dizer não, desculpa, é que às vezes o dizer não é o caminho mais fácil, né? Não tem o que fazer, não temos como adaptar, não temos como mudar, e é isso. E esse é o caminho, tristemente, é o caminho mais fácil, né? Que acaba acontecendo muitas vezes. Exatamente. E exatamente, foi ótimo você ter colocado essa questão, porque exatamente nesse sentido, eu fiz uma disciplina de preparação pedagógica na USP, de pós, né? E levei para o pro professor e falei, olha, o que você acha da gente falar sobre educação inclusiva, já que a gente está num curso desse tipo, e é um tema relativamente recente, né, na formação de professores e tal.
Aí ele me propôs trazer. Eu falei, olha, eu não tenho formação nisso, eu tenho a minha experiência de vivência, mas eu vou trazer o tema para chamar atenção, que nem a gente está fazendo aqui, né, para discutir, etc. Exato. E foi super legal. Só que no semestre seguinte, uma aluna foi fazer uma saída de campo e brecaram ela. Assim, não dá, não tem acessibilidade, ponto, você não vai. Então, até eu acho assim legal trazer essas histórias, né? Porque eu acho que traz, eu acho que é muito mais visual para a gente entender o que acontece, né? Então, eu acho que poderiam ter sido oferecidas possibilidades, né? A aluna, no caso, usava muleta, tinha mobilidade reduzida. De repente, olha, o que você acha da gente conseguir uma cadeira de rodas? Você se sente confortável? Você acha que pode ajudar? Eu fiz uma trilha com a faculdade, assim, no meio do nada, em Campos de Jordão, com cadeira de rodas. É óbvio que eu não cheguei assim, falei, vocês vão me carregar. A iniciativa partiu da própria turma. Tem as questões de segurança e etc. Mas eu acho que se a pessoa está disposta, né, se há uma questão de segurança acordada, de que, olha, foi por livre e espontânea vontade e etc., por que não? Porque é diferente. Né? Então, acho que é melhor a gente quebrar essas barreiras, sabe? Claro, lógico. E aí, a gente começou falando sobre pessoas com dificuldade de mobilidade, e aí você tocou num ponto que era uma outra pergunta que eu queria fazer. Eu li um artigo, também para me preparar melhor para essa conversa poder ser mais proveitosa, falando sobre inclusão no ensino superior, de entrevistas que foram feitas com professores, se eles se sentiam ou não preparados para lidar com alunos com deficiência. E aí foi muito interessante esse ponto, porque metade, mais ou menos meio a meio, né, responderam que estavam ou estavam preparados, e a outra metade que não estavam preparados. Quando eles foram cruzar os dados, eles viram que os que responderam que estavam preparados eram aqueles que tinham tido contato com alunos cadeirantes, por exemplo, ou com alguma deficiência de mobilidade. Os que relataram que não estavam preparados, eles tinham tido contato com alunos surdos, cegos, com alguma transtorno, né, do espectro autista em algum nível. E aí eles não se sentiram preparados. Então, é um pouco para mostrar aí o quanto cada deficiência precisa de uma atenção diferente, né? E aí eu queria que você falasse um pouco isso. Você tem experiência, contato, o que você sabe sobre as outras deficiências? Eu acho super importante a gente trazer à tona, e aí eu vou dizer bem humildemente que eu não sei tudo sobre essas deficiências e tudo bem, ninguém sabe tudo sobre alguma coisa, né? Então, o que eu sei é porque nessas palestras para empresas, a gente tinha um grupo, vamos dizer assim, multidisciplinar, onde tinha a representação da deficiência física, da deficiência auditiva, da deficiência visual, da intelectual. Então, eram as próprias pessoas com deficiência que ministravam, por vezes, não só a palestra, mas uma dinâmica, sabe? Porque é o viver na prática que faz a gente entender e, às vezes, até falar, poxa, tudo bem, sabe? Não é tão difícil que nem eu pensei. Então, e pela vivência no teatro, tá? Gabi, cometi várias gafes, várias, assim, e várias coisas que, por exemplo, chegar para uma pessoa com deficiência visual e falar, ai, você tá vendo aquele negócio? E aí eu falar, caramba, eu falei, você tá vendo para ela? Tudo bem, eles não ligam, entendeu? É uma figura de linguagem, a gente usa isso coloquialmente, tá? Então, realmente eu concordo. Quando se trata, né, uma pessoa com cadeira de rodas, com uma deficiência leve, é muito mais fácil incluir. E aí também, até para me preparar, eu posso até passar a referência para você depois, no próprio site do USP Legal, eu achei uma cartilha que eles têm sobre uma cartilha para docentes sobre como você pode melhorar a inclusão de pessoas com deficiência. Legal. E é uma cartilha com aspectos gerais e uma cartilha separada por deficiências, tá? Que Então legal. são coisas tipo, não olha, eu gostei muito, são coisas que eu já sabia, eu já tinha vivenciado, mas se você pedisse para eu falar aqui agora, talvez eu não lembrasse. Então ajuda você a esquematizar ou a consolidar, sabe? Então eu vou começar exemplificando cada uma, tá? O que você acha? Assim, dar alguns Eu acho exemplos. ótimo.
Então, assim, na parte da deficiência visual, né? O que a gente tem que pensar muito e que eu acho que pode resolver grande parte, mas aí eu não estou falando como pessoa com deficiência visual, né? Então, as pessoas com deficiência visual vão falar muito melhor do que eu. Mas fazer a audiodescrição, o que a gente fez aqui no começo da live, né? Então, eu sou uma mulher branca, com cabelos cacheados, etc. Em que contexto isso se aplica dentro da sala de aula, Vanessa? Então, se você estiver escrevendo na lousa, né? Eu sou antiga, gente, eu sou da época da lousa. Hoje em dia eu acho que é tudo, né? Já computador, Importante. projeção e tal. Mas, enfim, você tá lá na lousa, tá na projeção, e aí aparece um monte de coisa escrita. Você tem que ter em mente, obviamente, um dia ou outro você vai esquecer, mas se atentar de que o teu aluno com deficiência visual ou com baixa visão, ele não tá enxergando aquilo. Tá? Então, assim, é importante você ler o que está no quadro, você sempre audiodescrever imagens, trazer modelos 3D para a aula. Então, a USP tinha um programa que eles faziam construção de maquetes, por exemplo, com modelos de célula em 3D. E hoje em dia, gente, a gente tem impressora 3D. Eu sei que não é algo barato, eu não estou dizendo para as faculdades adquirirem, eu estou dizendo para elas procurarem centros que possam fornecer esse tipo de material, sabe? Então, assim, imagina você ter uma célula que você toca a membrana, aí você vai, você tateia o núcleo, sabe o que é uma mitocôndria. Então, assim, você vai tateando aquela estrutura. Ou um gráfico. Como é que você explica um gráfico para uma deficiência visual? Cara, fiquei pensando nisso antes de começar a live. Eu falei, gente, pega tinta plástica. Pega tinta plástica numa cartolina, traça os eixos, traça o gráfico. Olha, essa daqui é uma curva sigmoide, entendeu? Eu acho que tem maneiras. O ser humano é muito criativo e a gente precisa pensar nisso. E uma coisa que aí eu vou até abrir um parênteses que não vale só para deficiência visual, mas para auditiva e intelectual também, é você disponibilizar o material da aula com antecedência para esse aluno, tá? Por quê? O aluno vai poder se familiarizar com aquele contexto. E aí, trazendo um pouquinho, por exemplo, para a deficiência auditiva, tá? Ele precisa se familiarizar, às vezes, com alguns determinados vocabulários, e a mesma coisa para quem tem uma deficiência intelectual. Então, é importante que você faça isso, né? E se você já sabe de antemão que você vai receber um aluno com deficiência visual, por exemplo, você pode passar para a faculdade todo o material didático que você vai utilizar para que eles possam, com antecedência, providenciar transcrições. Ou para Braille, ou, por exemplo, para um arquivo em Word, em PDF, para que a pessoa com deficiência visual possa usar um recurso de audiodescrição, é um software de leitura que eles instalam, né, no celular, um aplicativo ou no computador, e ele lê o documento em voz alta. Então, permitir que o aluno use fone, permitir que o aluno use um tablet. E existem fundações que fazem a transcrição desses materiais. Então, tem uma fundação enorme que chama, até anotei aqui para não esquecer, Dorina no Will. Dorina Então, ela foi Nogueira. fundada, conhece, né? Ela foi fundada por uma pessoa que ficou Conheço. cega aos Ela é 17 enorme. anos, né? Enorme. E eles fazem essa transcrição, né? Tava lendo, eles conseguem transcrever não sei quantas folhas, páginas, não me lembro agora, por dia, uma quantidade enorme, sabe? E aí, falando da deficiência auditiva, né? Por exemplo, você nunca falar de costas para o teu aluno, né? Você se preocupar em ter uma boa dicção, em falar devagar, e entender, por exemplo, que aquele aluno que depende de Libras ou de leitura labial, não são todos os surdos que fazem leitura labial, não são todos os surdos que sabem Libras, não são todos os surdos que são oralizados na língua portuguesa. Então, assim, entender as necessidades de qual é o tipo, né, de deficiência auditiva que aquela pessoa tem e quais são as ferramentas que ela utiliza. Ela faz leitura labial? Se você ficar de frente para ela, ela vai conseguir saber o que você está falando? Ou você vai precisar de um intérprete? E existem aplicativos maravilhosos. Tem um aplicativo que chama HandTalk. Eu vi essa semana numa palestra que eu assisti na segunda-feira. E você quer saber o que é mais lindo do Red Talk? Ele foi criado por alunos universitários da Universidade Federal do Alagoas durante um projeto da graduação. Então, eles tinham uma disciplina de empreendedorismo e eles tiveram a ideia de fazer o Red Talk. Eles são uma startup independente hoje,
por causa do Hand Talk. E aí, como a gente ia ter, foi uma super coincidência ter visto num seminário na segunda-feira, num webinário. Falei assim, nossa, eu preciso comentar isso na live, porque eu achei muito maravilhoso. Porque às vezes a gente tem alunos que são surdos e vão para aula e tem o intérprete, tá? Aí o intérprete está ali durante a aula fazendo essa tradução simultânea. Mas você tem um relacionamento desse aluno com os colegas, né? Às vezes, o intérprete ele vai ter que fazer trabalho, ele vai ter que. Tem um momento do intervalo de confraternizar e a intérprete não vai estar disponível o tempo todo. E não é todo mundo que aprende Libras assim do dia para a noite, né? Então eu achei a ideia do aplicativo fantástica, maravilhosa, ele é lindo demais. Eu não conhecia essa história, gente. Eu baixei ele hoje também para falar dele aqui e eu achei uma graça. Tem um avatar, você grava lá, né, a voz e o avatar fala. Então é muito interessante, é muito legal. Quando eu trabalhei com uma menina surda, né, ela nessas palestras que eu tô te falando, ela um dia ligou. Eu não consegui achar, parece que tem vários. São intérpretes ao vivo. Então você tem um aplicativo onde você liga para esse intérprete ao vivo e ele faz a mediação da tua conversa com a pessoa com deficiência auditiva. E só que assim, elas acabavam multiplicando, né? Então, por exemplo, na comunidade surda, você ganha um sinal. E aí o sinal se você falar de mim, né, para uma comunidade surda, eles vão me conhecer por isso aqui, que é Vanessa de cabelo cacheado, ruiva. Então, cada um tem um sinal desse tipo, né? Então, eu aprendi algumas coisas com eles, não são todas que eu lembro, obviamente, mas e quando eu não sabia? Não existiam esses aplicativos naquela época, né? Meu, pega uma caneta, abre um bloco de notas no celular, todo mundo hoje, ninguém anda sem celular, digita, né? Então, digita, mostra para a pessoa digita de volta para você. Eu acho que tem mil maneiras da gente se comunicar, né? Então, tomar mais cuidado. E aí, falar uma coisa, pandemia, gente, essas máscaras atrapalham muito a comunicação com pessoas com deficiência auditiva. Existem máscaras fornecidas, inclusive, por associações, por fundações, né, comunidade surda, que elas têm um visor transparente. Ela é fechada, não é uma máscara esquisita que eu vi por aí, que é toda aberta, não é tipo um face shield que você põe na boca, não. É uma máscara fechada, ela tem a moldura de tecido, só que aqui ela tem uma parte, eu não sei o que é aquilo, um acrílico, é um papel maleável, assim, não uma coisa. E aí tem, aqui é transparente, né? Então, eu acho que é isso. E a defesa intelectual, né? Na minha vivência aqui, eu me sinto mais desafiada, porque eu conheço pouco, né? Então, o que eu aprendi também com algumas pessoas com síndrome de Down, no caso, que eram as que eu vivenciava nessas palestras, é uma questão, Gabi, que se a gente pensar, a inclusão torna a gente muito mais assertivo nas coisas. Então, ela melhora equipes de trabalho. Eu vou te dizer por quê. Quando você está lidando com uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, você tem que simplificar informações. Falar com clareza, com mais objetividade. Então, não adianta ficar falando por horas de forma complicada. Então, você trabalha também aquele conhecimento para tornar ele muito mais fácil da pessoa entender. E dá tempo para ela, né? Dá maior tempo para ela fazer as atividades, maior tempo para ela executar uma prova, às vezes uma alternativa no modelo de prova. Vou misturar um pouco aí, trazer um exemplo de uma deficiência física muito severa, tá? Eu conheci uma pessoa recentemente através da minha página no Instagram. Ela tem AME, assim como eu, atrofia muscular espinhal, só que é um grau de AME bem grave. Então, assim, ela tem pouquíssima mobilidade nos membros superiores. O que você me diria se eu dissesse para você que essa menina optou por fazer medicina? Eu diria que ela foi ousada. Eu diria que ela foi ousada. Mas é possível. Ela começou a me contar, ela tá no segundo ano. Eu falei, gente, você precisa me contar o que você tá fazendo, porque a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Eu já fui colocada frente a frente de uma pessoa que queria fazer medicina para meio que tentar convencê-la a fazer outra coisa. E aí eu fico me perguntando, né? O que eu perguntei para ela, eu não tô aqui para dizer o que você vai fazer ou não. Eu acho que você tem que pensar o porquê você quer fazer medicina. Você quer fazer medicina para realmente curar um paciente? Eu acho que você tem outras formas de atingir esse objetivo, se for isso. Você pode ir para pesquisa,
você pode fazer farmácia, você pode fazer é, ai, biotecnologia, você pode seguir outras áreas que vão culminar, por exemplo, no desenvolvimento de tratamentos, tá? Agora, você quer diagnosticar o paciente, você quer lá fazer intervenção, cara, eu não vejo muita saída. Você não vai ser feliz com outra coisa. Ela está no segundo ano de medicina. E ela me disse, por exemplo, que nas provas práticas, os professores são super abertos para quando, por exemplo, tem uma prova de anatomia e você tem que apontar as estruturas anatômicas, ela pode narrar, descrever e um auxiliar aponta o que ela está falando para ele apontar. Numa prova que ela tinha que fazer ausculta, ela falou, não sabia como eu ia colocar o estetoscópio, porque o meu braço não faz isso. Ela amarrou uma... Como é que eu vou falar? Ela amarrou como se fosse uma varinha no estetoscópio, né? Obviamente firme. E aí ela só fica aqui, ó, com o estetoscópio aqui, faz assim, a varinha chega até o coração da pessoa e ela faz a ausculta. Então, o ser humano abre, ele consegue trazer essas adaptações. Né? Não depende tudo do professor. Eu acho que depende do professor abrir o espaço. Né, dar a oportunidade de falar, tudo bem, como você vai fazer? Vamos ver uma forma que a gente possa fazer isso que traga equidade em comparação aos outros alunos. Eu não estou te dando privilégios, eu estou te trazendo equidade. E equidade é você fornecer um software de voz para um aluno que não enxerga e nenhum software para o aluno que enxerga. Os dois vão ter a mesma tecnologia para desenvolver o trabalho, entende? Sim, super legal. Nossa, muito legal. Muito legal. Então, Você sabe se existe. E são coisas que a gente às vezes não se dá conta, né? não, Porque às vezes você pensa só no lado da dificuldade e como a gente não precisou, a gente que não tem a dificuldade nunca precisou se adaptar a alguma coisa, você simplesmente pensa que não vai ser possível de outro jeito, que é muito difícil, ou que não vai dar. Então é mais fácil você tentar convencer a pessoa a fazer outra coisa, ou a pensar em outra coisa, do que encorajá-la a, de fato, tentar né, se superar, ou tentar superar as dificuldades que ela tem. Então, essa mensagem, para mim, ela é super importante. exatamente. E óbvio que ela me diz, ela fala, Vanessa, eu não quero ser cirurgiã, não é esse o meu objetivo. Inclusive, os próprios professores dizem para ela que não é tudo que você vai aprender na faculdade que você vai usar na sua prática clínica. Que você precisa daquilo, às vezes, para fazer a prova, e ponto, óbvio, você tem que ter o conhecimento, né? Se aquilo está na grade curricular, é necessário, ou porque você vai se especializar, ou porque faz parte de um conteúdo base, e etc. Agora ela pensa em coisas que ela falou, olha, por exemplo, se eu trabalhar num ambulatório de genética, né, se eu optar por ser geneticista, eu posso muito bem ter um auxiliar técnico que me ajude a realizar os exames físicos no paciente. Né? Aí eu até contei, eu falei, olha, realmente, quando eu atendia pacientes com malformações, né, faciais, pacientes sindrômicos, às vezes a gente tinha que fazer medida de circunferência craniana. E não eram todos os pacientes que eu alcançava, né? Tinha gente que é bem mais alta que eu tenho 1,50 m. Então, assim, eu falava, gente, nem sentado eu alcanço essa criança. Ou adolescente, enfim. E o meu braço não sobe. Eu tenho uma deficiência, né, de força também no braço. O que eu fazia? Eu chamava a colega que estava atendendo no laboratório do lado, né, na sala do lado, falava, olha, quando você puder, eu vou continuando a consulta, a coleta de dados. Quando você puder, você pode vir aqui me dar uma força para fazer o perímetro cefálico? E tudo bem, sabe? Então, é exatamente o que você disse, Gabriela. Quando a gente não conhece, a gente acha que não é possível. Então, eu acho que se todo mundo que está assistindo essa live sair daqui com a sensação de tudo bem eu não saber, quando eu me deparar com essa pessoa, eu vou estabelecer um diálogo para a gente ver o que a gente pode fazer, eu já estou feliz. É isso que a gente precisa. Esse é o primeiro passo para trazer acessibilidade e inclusão. E aqui eu vou te trazer um dado interessante, tá? O último censo de 2010, ele traz que de todas as pessoas que chegam a completar o ensino superior, 10,4% são pessoas sem deficiência, comparado a 6,7% de pessoas com deficiência. E aí eu estou falando, né, de qualquer deficiência. Então a gente já vê aí que tem uma diferença, sabe? A gente já pode pensar que
a população brasileira já tem uma dificuldade muito grande de chegar ao ensino superior, né? Poxa, 10,4%. Agora, você vai para a população com deficiência, esse número cai. Então, eu vi até que alguém comentou aqui, né, da importância de trazer esse tema à tona desde a educação básica. Isso dá uma outra live, né? Se a gente for falar de todas as implicações socioeconômicas, mas por que que essas pessoas não chegam no ensino superior? Será que elas chegam na educação básica? Por que que elas não chegam? Você acompanhou a discussão da educação inclusiva, da mudança que teve para a educação especial, escolas especiais? É Sim. complicado isso, né? Então, assim, eu conheço crianças com 5 anos de idade, cadeirantes, com a mesma patologia que eu, mas ainda numa condição bem ágil, sabe, e tal, que foram recusadas em não sei quantas escolas porque eram cadeirantes. Isso porque é cadeirante. Você imagina se fosse DV, né, deficiência visual, deficiência auditiva ou intelectual. E para falar de deficiência intelectual, também só uma coisa que eu lembrei. A APAI, a antiga APAI, que hoje mudou o nome, agora eles são Instituto João Clemente, eles podem dar um suporte enorme para a questão da deficiência intelectual, né? Eles trabalham não só com deficiência intelectual, mas com autismo. Tem materiais educativos, você pode buscar se informar com esse tipo de instituição para saber como que eu posso lidar. Então, eu sei que a vida do professor é corrida, mas há uma série de materiais que você pode buscar, de recursos, depois desse diálogo com o seu aluno para entender as necessidades dele. E sobre isso de recurso, a internet ela tá aí, ela tem muita informação, mas também fazer essa curadoria de conteúdo, pesquisar, tudo isso dá bastante trabalho. Você sabe se existe algum curso, alguma, sei lá, alguma formação que já existente que possa ajudar a preparar professores ou pessoas interessadas em trabalhar melhor com pessoas com deficiência? Sabe se existe esse curso? Eu precisaria procurar, mas o que eu sei é que agora a formação de professores, se eu não me engano, eu não sei se você sabe isso, mas é obrigatório o ensino de Libras, né, já. Então, os novos professores, eles têm na grade curricular essa questão do ensino de Libras. Agora, não sei, de repente a gente pode pensar em até tentar fazer essa curadoria de materiais, juntar tudo num curso para oferecer para as pessoas, né? A gente pode eu acho legal, né, isso. Tava conversando com a Adriana, né, que faz parte aí do grupo de vocês. Eram coisas que eu não tinha pensado até ter essa demanda, até vocês fazerem esse convite. Porque é super necessário e eu acho que a gente pode trazer muita coisa para as pessoas, né? Com certeza, artigos científicos existem um monte. E hoje em dia a gente também tem o respaldo da LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, a minha impressão é de que tudo teve uma grande mudança por conta da LBI. Né? Acho que a gente tem muito a construir, mas a LBI veio para fortalecer diversas questões. Eu posso procurar, eu trago, de repente você posta na página, vamos procurar isso aí. Eu não sei se tem um curso já disponível, senão a gente pega e monta um time, eu trago pessoas com deficiência. Sabe por quê? Porque às vezes eu tenho a impressão, eu enquanto professora de ensino superior, né, que a gente acaba quem é da área da saúde, do ensino superior, normalmente não obrigatoriamente faz formação para dar aula. A gente faz uma formação mais para pesquisa e acaba caindo na sala de aula. E aí a gente vai se virando. E a impressão que eu tenho justamente por causa dessas leis de inclusão, né, que as universidades, agora eu vou falar enquanto universidade, as universidades, elas têm que aceitar, eu vou falar, então elas têm que aceitar, elas têm que dar recursos, então, intérprete de Libras, ledouras, acessibilidade e tudo mais, mas elas acham que incluir é só deixar entrar e sentar na sala de aula. A gente que é professor, a gente não recebe nenhum preparo do tipo, você vai ter um aluno surdo. Tipo, se vira, né? Se vira, sabe? Então a gente fica sem saber, porque você tem uma turma de outros 50 alunos, e aí você tem um aluno que tem uma necessidade que é diferente, que você não conhece, que você não sabe lidar, e aí você tem um cronograma para cumprir. Então eu acho que já saber ferramentas, já saber alguma coisa
para poder acolher esse aluno e ajudar os colegas a acolherem o aluno, eu acho que Uhum. isso faria muita diferença. Sim, eu concordo plenamente com você. E a mesma coisa que acontece com empresa, né? Então a pessoa aceita, ela é obrigada, muitas só querem cumprir a lei de cotas para não ter a multa, e a pessoa fica lá, não tem plano de carreira, não tem nada, né? Então trazendo isso para a educação, é exatamente o que você falou. Ah, eu sou obrigado a aceitar, entra aí, beleza, vamos ver o que eu faço. E, Se você poxa, for imagina capaz, você termina. Se você não for, também tudo bem, não é problema meu. Então é uma coisa muito triste, assim, sabe? ou de repente a prova para, entre aspas, se livrar da pessoa e passar para outro professor. Não é assim, eu te entendo. Eu tenho certeza que isso acontece, assim, eu não vi pelo lado dos professores, mas eu vi pelo lado da pessoa de ciência. A quantidade de relatos que a gente tem desse tipo, né? Então, é por isso que eu sempre falo e me coloco no lugar, poxa, eu tenho uma deficiência física, é fácil dar. A comunicação acaba sendo mais fácil, porque a nossa comunicação ela é verbal, ela é visual, ela é auditiva. É isso que eu quero dizer, sabe? Agora sim, a gente precisa fornecer preparos, né? Então, eu penso, obviamente, né? Para você aprender Libras, depende de um investimento, depende de tempo. Se a pessoa tem vontade, por que não? Vai atrás. E não precisa, às vezes, nem pagar. Esse próprio Hand Talks, ele tem, né, apostilas informativas, ele tem as opções de ensinar, e eu acho super legal. Toda vez que eu estou em contato com alguém da comunidade surda, eu sempre peço para eles me ensinarem alguma coisa, sabe? Então, DNA, como é que era? Acho que pesquisa. Então, eu sempre peço, sabe? Para as pessoas me ensinarem realmente, porque, poxa, pelo menos para você se apresentar. Suponha que você não fale francês, né? E aí você vai para a França. Você aprende no mínimo um bonjour da vida para poder falar com a pessoa, né? Acho que a gente tem muito. Por que É não verdade. fazer isso para aprender a lidar com deficiência, sabe? É porque é um mundo distante. Agora, se 25% da população brasileira tem alguma deficiência, por que a gente não vê elas na universidade, no ensino básico, né? Então, a gente sempre, e aí eu digo a gente, porque nós, né, da comunidade de pessoas com deficiência, a gente sempre se pergunta, a gente, né, elas não saem porque não existe acessibilidade ou a acessibilidade não acontece porque elas não saem, né? Então, assim, tem um monte de coisas para conversar, mas pensar nessa preparação é muito importante. Tem como a gente discutir N estratégias, né? Então, eu tô até vendo aqui, alguém também comentou da questão de autodescrição em aulas de histologia, né? Então, estava dando uma rodada aqui. Total, né? Você vai colocar uma pessoa, às vezes com baixa visão, né? Baixa visão é aquela pessoa que às vezes só precisa de um material ampliado para ela conseguir ver. Então, eu tive uma colega que ela pegava e ela conseguia enxergar, né, o papel, ela punha o papel aqui e ela conseguia ler, né? Então, às vezes, são esses casos, né? É, tem uma aqui, e sobre a disponibilidade de livros, artigos, etc. Acha que nos dias de hoje deve ser pensado em disponibilizar audiobooks ou em braille? Super, Isa Cri, não sei o nome completo dela, mas é exatamente isso que a Dorina no Rio ajuda, né? Então, eles têm, se você entrar no site, eles têm esses serviços de produção de materiais ou em braille ou os audiobooks. Gente, hoje em dia, se você pensar, audiobook é usado para quem não tem deficiência. A pessoa escuta livro no carro, indo para o trabalho, porque aproveita para se informar, podcast. Por que não a gente trazer isso para o mundo da pessoa com deficiência, né? O Instagram abriu uma ferramenta, aí vai uma dica para todo mundo também. O Instagram agora tem uma ferramenta de legenda automática nos vídeos do IGVT. A gente espera que daqui a um tempo aconteça também para os stories, né? Porque os stories a gente ainda tem que ficar escrevendo lá. Agora você Sim. colocar, tem umas configurações, depois eu te passo. Você coloca legenda automática, você não precisa mais ficar legendando o vídeo. Então, é o que você falou. É se preparar. Eu acho que, mesmo que não seja um aprofundamento em cada deficiência, esse mínimo preparo possível já vai fazer esse professor que você está narrando receber o aluno e não deixar ele de canto na sala de aula. E eu vejo
muito isso na educação infantil. Eu sei que a gente está falando de ensino superior, mas eu acho que quanto antes a gente educar as crianças, isso vai ser muito mais natural no futuro. Então, assim, eu vejo minha priminha, por exemplo. A minha priminha tem 6 anos. Para ela é tão natural, tipo, ela vai ajudar os coleguinhas com deficiência na escola, porque a criança não tem maldade. Né? Então, quando a gente educa dessa forma, os nossos filhos, os nossos primos, sobrinhos, você não tem esse problema. A inclusão acontece de uma forma muito mais natural no ensino superior, sabe? A gente tá faltando 10 minutinhos, passou super rápido, a conversa tá muito boa. E aí, toda vez quando chega no finalzinho da live, a gente tem 5 perguntas que a gente sempre faz para todos os convidados. E aí, para dar Tá? tempo de responder todas, eu vou começar, tá? Tá Qual bom. seria, dentro de tudo isso que a gente está falando, qual seria a sua mensagem para quem é professor? Olha, eu acho que eu vou até ser meio redundante, mas é aquela questão de estabelecer o diálogo com a pessoa e entender que a inclusão é um caminho em sentido de duas mãos, tá? Não é uma via única, e é preciso que haja essa troca, tá? Então, olha, por exemplo, você não tem uma mobilidade de braços, né, ou uma destreza das mãos, eu vou ter aula de dissecação de materiais, por exemplo. Como que a gente pode adaptar? Né? Você precisa de um colega. Eu tenho pessoas que eu conheci com deficiência que a mãe fez a faculdade junto com ela. Não fez junto, não ganhou um diploma, não é isso, mas ela precisava de acompanhamento. Porque eu vou falar uma coisa muito básica aqui, mas assim, eu conheço muita gente que não trabalha fora e que não vai para a faculdade porque não sabe como vai fazer para ir no banheiro na hora do intervalo. Então, assim, a pessoa não consegue, ela precisa de ajuda para ir no banheiro. Então, você entende qual é. Às vezes é uma coisa tão pequena, e aí eu falo, por que essa pessoa está se privando de ter uma vida completamente ativa na sociedade só por pedir ajuda para ir no banheiro, só por ter alguém para ajudá-la a ir no banheiro? É tão simples quando você se acostuma, sabe? Mas óbvio que eu também passei por isso e você tem que vencer esse obstáculo. Então, o que eu digo para os professores é: entenda as necessidades daquele teu aluno, se coloque disponível para ele, mas sem privilégios e sem aquela coisa de piedade ou de caridade. A gente não gosta disso, né? Então, é levar para o natural. Não é tratar, não é infantilizar, não é tratar como uma pessoa diferente. Ela é um ser humano como qualquer outra, né? Como qualquer outro. O que ela precisa é de algumas adaptações. E isso você vai conhecer a hora que você estabelecer um diálogo. Muito legal. E qual seria a sua mensagem para quem é aluno? E aí pode ser, nesse caso, das duas posições, né? Um pouquinho você já falou, o aluno que é o aluno com deficiência e o aluno que não tem, mas que pode ajudar a incluir esse colega com deficiência. Eu acho que primeiro você tem que se sentir à vontade, né? Por exemplo, agora falando de uma pessoa que não tem uma deficiência, né? Se você tem vontade de ajudar, por exemplo, e não sabe como, você pode abordar a pessoa, falar, olha, você está precisando de alguma coisa, se você precisar, você pode contar comigo. Enfim, né? Eu acho que aí também entender, né? Você não chega para alguém que você acabou de conhecer agora e vai perguntar, poxa, como é que você faz tal coisa que às vezes é super íntima, entendeu? Não. Então, acho que limites de amizade, né? Mas perguntar, oferecer ajuda, se colocar disponível, se você se sentir à vontade. Tem gente que eu saco no olhar que não se sente à vontade para ajudar, ou por medo, ou por vergonha, não sei, eu nem peço, porque eu entendo, é a personalidade da pessoa, não é que ela é má, né? Então, e para a pessoa com deficiência, eu acho que ela precisa também trabalhar os bloqueios dela, né? Então, óbvio, eu já tive essa fase. Quando eu comecei a usar cadeira de rodas, eu odiava. Então, é trabalhar isso. Só que tudo aconteceu de forma tão natural comigo, tipo na faculdade. A faculdade, a minha turma foi fantástica. No primeiro dia, eles estavam me levando no meio da rua para passar trote. Mas entender que para algumas deficiências existem limitações, né? Você não vai fazer peripécias com uma pessoa, por exemplo, que usa um cilindro de oxigênio, né? Então, vamos com calma, você não quer matar ninguém, né? Então, eu acho que é isso, é na sensibilidade, um e conhecendo o outro, e entender que todo mundo é diferente, Gabriela. Então, eu digo que ter uma deficiência
é como a grande diversidade humana que nós temos. Existem pessoas negras, pessoas brancas, pessoas amarelas, né, índios, caucasianos, enfim. Existem pessoas altas, baixas, magras, gordas, cabelo ruivo, cabelo preto, cabelo loiro. Existem pessoas com e sem deficiência. E tudo bem, sabe? Então, só faz parte de mais uma coisa que a gente tem que aprender. Sim, muito, muito bom. Se você pudesse deixar um agradecimento para um professor que passou pela sua vida, qual seria esse agradecimento? A Adri e Tassi, se estiverem aqui, vão lembrar. Professor Estevão. Estevão Bode, eu vou dizer por quê. Ele foi o primeiro professor que, primeiro que assim, na verdade foi a primeira situação que eu comecei a trabalhar em laboratório. E eu não conhecia nada, eu não sabia como, até me emociona, eu não sabia como eu ia adaptar nada, né? E aí eu tinha que fazer cultura de célula. Gente, cultura de célula, eu não sei, mas assim, eu acho que é o maior medo da minha vida de contaminar, porque eu ando com as mãos, né? Então, gente, como é que eu vou posicionar minha cadeira, alcançar isso, alcançar aquilo? Não pode cruzar o braço no fluxo e tal. E aí, eu nunca esqueço esse dia. Éramos 3 estagiários. E ele ensinou todo mundo, tal, ele falou, agora Vanessa. Aí eu tinha comprado uma almofada, eu tinha mandado fazer uma almofada que ela tinha uns 20 centímetros de altura. Então o pessoal me ajudou a colocar ela embaixo de mim, eu sentei, então imagina, eu fiquei super altona na cadeira, mó medo de cair, hoje em dia eu não faria isso não. E aí o professor falou, agora é sua vez. Aí já veio alguém me empurrando, porque eu já tinha lavado as mãos, né, já tava lá. Ele olhou assim e falou, não, ela vai fazer sozinha, porque tem algum dia que ela vai precisar. Mentira, eu nem tinha almofada ainda, lembrei agora. Aí eu cheguei no fluxo e ele viu que eu não alcançava. Ele falou: vamos pensar numa adaptação. De repente, uma rampa, de repente, uma almofada. Então, foi uma pessoa, Gabriela, que no momento em que eu estava me descobrindo como cadeirante, eu não sabia, eu tinha acabado de virar cadeirante. Eu não sabia nada, eu não sabia que a rodinha vertical podia entalar minha cadeira. Eu não sabia nada, entendeu? Então, no momento em que eu estava me descobrindo como me adaptar, como trabalhar num laboratório, eu tive a abertura desse professor. Então, eu acho que quando eu vivi uma situação de extremo preconceito por parte de outro, eu me lembrava do Estevão e falava, não, tem uma adaptação para isso, sabe? Então, isso, putz, foi muito bacana, muito bacana. Que lindo, muito me arrepiei. O que você levou da sua graduação para a sua atuação profissional? Eita, tanta coisa? Não sei, pera. Atuação profissional? Gabriela, que pergunta difícil. Porque é muita coisa, né? Assim, acho que praticamente tudo. Eu acho que, até pensando em professores, né? Eu vou trazer um pouco a influência da pergunta anterior. Nós tivemos 2 professoras na faculdade que elas eram o temor, assim, da maioria dos alunos. Porque eram disciplinas bastante que exigiam muito da gente. Eram disciplinas que a galera penava para passar. Era citogenética e a não lembro agora, é uma de pedagogia, professora Magda e professora professora Leda. E elas são mulheres de personalidade muito forte, muito, sabe, mulheres decididas. E quando eu fui para biologia, eu sempre me lembrava delas, daquela personalidade ativa de fazer a diferença, de não dar matéria por dar, sabe? De propor desafios e de fazer a gente refazer 500 vezes se fosse necessário, e óbvio que a gente não gostava, né? Então, eu acho que eu trouxe um pouco esse primor dessas 2 professoras e, e essa experiência de não de ter que repetir as coisas e de ter que lidar com desafios. Porque, cara, a ciência é um desafio atrás do outro. Você erra pra caramba. A gente fala que, assim, de 100 coisas que você faz no laboratório, uma dá certo. Então, eu acho que foi isso. Talvez a resiliência, né? Muito legal. E se você pudesse, a última pergunta, se você pudesse dar um conselho para a Vanessa da graduação, que conselho seria esse?
Ih, gente do céu, perguntas. Meu Deus, gostei dessa elaboração de perguntas, viu? Ai, da graduação. Não sei, Gabi. Eu não me lembro de nada. Eu sou o tipo de pessoa que eu não me arrependo de nada, assim. Mas eu não, talvez ter menos vergonha, sabe? Como eu tava numa fase de. E eu tô trazendo a deficiência, né? É o nosso tema, então tô trazendo isso à tona mesmo. Como eu tava nessa fase mesmo de transição, né? De andar pra cadeira de rodas, ter menos medo, sabe? De mostrar isso para as pessoas, de eu acho que é maturidade, saber lidar com esse preconceito, sabe? Tipo, né, para essas professoras que disseram, olha, você não vai ser cientista porque você é cadeirante, de falar, poxa, não vejo porquê. Eu acho que de ter mais atitude de responder pelos meus direitos. Só que isso vem com maturidade. Não tem. Eu não vejo como um arrependimento, eu vejo como um aprendizado. Então, é uma coisa que talvez eu dissesse, mas de que, olha, tudo bem, sabe? Vai dar certo, fica tranquila. Que ótimo. Vanessa, eu adorei o papo. Adorei te conhecer. Você é uma pessoa muito interessante, muito inspiradora. E eu acho que essa live, ficando gravada, ela vai servir para inspirar muita gente. E eu vou querer continuar, a gente vai querer continuar essa conversa nos bastidores, porque a gente quer essas ferramentas aí, porque a nossa proposta é ajudar a formar professores, ajudar professores. Então, eu acho que você pode ajudar muito a gente a ajudar os professores. Então, a gente quer continuar essa conversa com você. Com certeza, Gabriela. Nenhum trabalho é feito sem colaboração, né? A gente traz isso muito da ciência e me juntar com essa equipe aí que, poxa vida, eu acho que só de você estar trabalhando com a Adriana, eu tenho certeza que o resto do time é fantástico. Tenho certeza que todo mundo é super dedicado. Contem comigo. No que eu puder ajudar vai ser um prazer. E agradeço a oportunidade de trazer um tema, acho que tão raro de se discutir, né? Pessoas com deficiência não costumam ter essa iniciativa. Então, parabenizar vocês por essa iniciativa. Obrigada, foi um prazerzaço ter você aqui com a gente. Até a próxima. Legal. Obrigada, viu, Até, pessoal, Gabi. que ficou com a gente até agora. Tchau, tchau.